Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada aí nas previsões de hoje, dia 16 de nove de 2020. Então, o que a gente vê claramente é que aparentemente, a partir do dia 21 e dia 22, a gente nota a incursão de uma frente sobre a região das bacias do Paranaíba e do Grande, e ela começa a trazer uma chuva aqui no dia 22, aproximadamente, na região do bacia do Tietê e da bacia aqui do Grande, a cabeceira da bacia do Grande. Contudo, acredito que a partir do dia 23, que deve vir na previsão de amanhã, a gente vai ver claramente aqui a formação, dessa frente aqui, bem definida. Na verdade, a incursão, que já vem a partir lá do dia 18, e essas chuvas já devem chegar aqui na bacia do Grande e do Paranaíba. Nesse primeiro momento, a gente não deve ter uma resposta muito grande na vazão. Por quê? Porque o solo está muito seco. Então, de acordo com a memória do solo, a gente vai ter aí provavelmente um efeito esponja. A maior parte desses valores serão absorvidos. E o que a gente pode ter aí é um aumento do escoamento base gradativo, mas nada do aumento muito brusco das vazões agora no final de setembro. Então essa seria a grande mudança que a gente espera, agora que os modelos estão mostrando. Antes, o que a gente via claramente era um tempo mais seco até o final do mês, mas agora a gente já começa a perceber essas mudanças. Acho que a partir de ontem, eu já comecei a mostrar esse tipo de formação e a entrada dessa frente aí na região, que deveria trazer um pouco mais de chuva. Então pode acontecer agora o inverso, a região sul começa a apresentar um tempo mais seco e a região aí sudeste, nesse centro-sul, na verdade, Mato Grosso do Sul e a região entre o sul de Minas Gerais e São Paulo começa a apresentar um tempo mais chuvoso, a partir aí do dia 21, dia 22. Quando olhamos um pouco mais à frente, a gente vê que lá no início de outubro a gente tem aqui esse sistema de baixa pressão bem definido e bem formado aqui na costa da região sudeste, e isso deve ajudar a liberar a atmosfera aqui sobre a região central do país e deve trazer aí chuvas, bem definidas, principalmente nesse primeiro momento aqui, um pouco mais na região costeira, um pouco mais aqui na costa do Rio de Janeiro, São Paulo, chegando aqui, adentrando um pouco, atingindo aqui a cabeceira da bacia do Grande. E quando a gente olha a anomalia de geopotencial, a gente vê claramente aqui esse azul, mais clarinho, bem definido, mostrando que esse sistema de baixa pressão aqui, ele está bem definido aqui próximo à costa. Então a gente já começa a ver um padrão aí se assemelhando ao que seria um início de um período chuvoso normal. Então é monitorar para ver nos próximos dias o que realmente vai acontecer, ok? Depois, quando a gente nota aqui o acumulado de chuvas até o dia 2, a gente percebe claramente que as chuvas elas devem ficar mais concentradas aqui pelo modelo de FS na região aqui que compreende desde a região de Santa Catarina, Incremental e Itaipu, chegando aqui a atuar até a parte da bacia do Paranaíba e também parte da bacia do Grande. Mas o que vale notar é que nesse primeiro momento, ao que tudo indica, a gente deve ter uma concentração maior de chuvas na região costeira aqui. E a gente já começa a ver uma tentativa de ligação da umidade que a gente tem aqui na Amazônia com a umidade que a gente tem aqui na costa da região sudeste. Então a gente já vê que o padrão de período chuvoso normal, ele já começa a interagir aqui na região de outubro, no início de outubro, nessa região aqui mais central do país. Então, acompanhar para ver, porque a gente já começa a ter aí as tentativas da formação de zonas de convergência, mas nesse primeiro momento não consegue, mas pode ser que no futuro a gente consiga observar claramente como vai ser essa continuação. E com a passagem dessa frente, a formação aí e também essas chuvas retornando, a gente nota que a temperatura ela deve ficar mais amena, inclusive até mostrando aqui na região centro-sul temperaturas levemente abaixo do esperado, que é dois efeitos: primeiro, a entrada da frente, e segundo, essa chuva que deve amenizar sim
aí para o início de outubro, essa quantidade de temperatura que está ocorrendo se comparando aos últimos dias que nós tivemos aí temperaturas bem elevadas e ondas de calor. Okay? E na região nordeste, né, como fica na vanguarda da frente, como sempre, apresentando aqui chuvas, aliás, chuvas não, temperaturas mais elevadas acima, bem acima do esperado para essa época do ano, que seria início de outubro. Okay? Quando olhamos agora a questão do armazenamento de água no solo até o dia 19, a gente mantém o mesmo padrão que nós vimos ontem, né, com a redução aí dos armazenamentos na região centro-sul do país. Então, o que a gente vê claramente, né, que se chama de alta pressão em médios níveis, ele está estabelecido na região central e trouxe de volta o tempo seco, mas isso deve perdurar aproximadamente até o dia 18, mais ou menos. Depois essa alta se afasta para o oceano, a gente vê a entrada daqueles sistemas de frente fria, sistemas de baixa pressão, e a gente vê aí o retorno das chuvas chegando até a bacia do Grande e do Paranaíba a partir aí do dia 21 de setembro. E quando a gente nota aí os modelos, né, do ONS, então ontem as chuvas elas estavam mais concentradas na região sul e agora todos os modelos já começam a mostrar chuvas na bacia do Paraíba, do Grande. E isso é bem clássico, né, nessa época do ano. A gente vê que ao que aparentemente ocorre é que a gente começa a ter aí chuvas dentro da normalidade. Ok? Obrigado, pessoal. Paz e bem.